Fala pessoal, sejam bem-vindos! Começando mais um vídeo recheado de informações importantíssimas. Mas antes, inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Giro na tela e notícias a seguir. Deputado entra com representação no MP contra Boulos. É isso mesmo. O deputado estadual Tomé Abdutti entrou com uma representação no Ministério Público de São Paulo na última terça-feira contra o candidato à Prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos, que disputa o segundo turno contra Ricardo Nunes. No dia 6 de outubro, o deputado federal Guilherme Boulos votou em um colégio eleitoral localizado na região de Campo Limpo, na zona sul da capital, por volta das 9h20. O detalhe grave e ilegal é que Guilherme Boulos foi visto entrando na cabine de votação, acompanhado de sua esposa e duas filhas. Uma prática que vai contra as normas estabelecidas pela Lei das Eleições e pela resolução do Tribunal Superior Eleitoral. O fato foi amplamente registrado pela imprensa, inclusive por meio de imagens, e ainda mostra a omissão ou colaboração dos mesários do local de votação, ação passível de análise do Ministério Público. A violação também feriu o princípio da isonomia eleitoral, devam ter condições iguais para votar de acordo com suas respectivas vontades. A presença de qualquer outra pessoa na cabine de votação no momento do voto pode sim comprometer a liberdade de escolha do eleitor, mesmo que ocorra com a concordância do mesmo. Além disso, a nossa Constituição Federal de 1988 determina que a soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos e nos termos da lei. No momento do voto, o eleitor deve exercer sua escolha de forma privada e sigilosa, sem que qualquer outra pessoa possa tomar conhecimento da mesma. O sigilo da prática do voto é fundamental para garantir eleições livres e democráticas. Duvido que Boulos vai sofrer alguma punição. Agora, se fosse um candidato da direita, aí você poderia ter certeza que sim. E denúncia grave aponta interferência ideológica do governo Lula dentro da defesa. É isso mesmo. O senador Flávio Azevedo apontou supostos casos de interferência ideológica do governo em acordos firmados pelo Ministério da Defesa. A manifestação do parlamentar durante um pronunciamento ocorre um dia depois de o ministro da Defesa, José Múcio, afirmar que questões ideológicas impactam nos negócios da pasta. A declaração de Múcio foi dada em evento da Confederação Nacional da Indústria. Na ocasião, o ministro citou uma licitação de equipamentos militares vencida por Israel, que teria sido barrada pelo governo. O senador pontuou que a recusa em contratar a empresa israelense não se baseou em problemas de documentação ou idoneidade, mas teria ocorrido depois que Israel declarou que o presidente Lula não era mais bem-vindo ao país. O senador equiparou o comportamento do governo brasileiro em relação a Israel ao nazismo. Abre aspas. Esse é um comportamento nazista, não é só antissemita. É um comportamento nazista que o governo brasileiro está tendo com relação a Israel, acusou o parlamentar. O senador Jorge Seife também desceu o cacete no governo Lula. Vou falar agora também, senhor presidente, senador Plínio Valério. Hoje eu quero aproveitar essa tribuna para expressar minha profunda preocupação com os rumos da política externa do Brasil no atual desgoverno. Nos últimos meses assistimos o Brasil, senador Plínio Valério, se aproximar de regimes autoritários como Irã, Venezuela, Cuba, Nicarágua, enquanto hesitamos em condenar atrocidades e ações antidemocráticas ao redor do mundo. A ausência de uma posição clara frente aos ataques terroristas do Hamas, que agora no dia 7 fez um ano, contra Israel, é um exemplo gritante dessa postura lamentável da nossa chancelaria. Uma vergonha de chancelaria, deixo registrado. A dubiedade, o qual nossa diplomacia se comporta, no caso, frequentemente resulta em uma posição prática de que Israel não possui o direito de se defender.
Se o Hamas abandonassem as armas, haveria paz no Oriente Médio. E se Israel abandonasse as armas, hoje Israel não existiria, já teria sumido do mapa. Se quisesse, Israel poderia destruir Gaza e toda a Palestina em poucas horas com seu poderio bélico. E se pudessem, o Hamas, o Hezbollah, os Houthis e o Irã já teriam matado 10 milhões de israelenses em segundos. Aliás, só não o fizeram porque enviam milhares de foguetes anualmente. Mas Israel gasta grande parte do seu orçamento do Estado com equipamentos de defesa, não é de ataque, como os escudos antimísseis. Como é possível, pergunta a senhoras e senhores, que o Brasil, um país que sempre defendeu valores democráticos e direitos humanos, hesite em condenar um ato de terror dessa magnitude? Nossa tradição de diálogo, de pacificadores, de mediação internacional está sendo manchada pela omissão e um alinhamento perigoso com grupos que abertamente desrespeitam as liberdades fundamentais. Membros do Irã, senador Flávio Azevedo, são recebidos com honras no Brasil. O vice-presidente do Brasil, Geraldo Alckmin, estava participando de um evento cheio de terroristas, um do lado do outro, cumprimentando, abraçando. Inclusive, um dos terroristas morreu dias depois. Terroristas, considerados terroristas por várias nações do mundo. E o nosso vice-presidente lá batendo palma para essa cambada de criminoso. E juntos, né? Olha a sinalização de onde o Brasil está se situando e de quem o Brasil é amigo e aliado. E a aproximação com a Venezuela é outro ponto de extrema preocupação. Vimos o governo brasileiro, senador Plínio, e seu partido parabenizar uma eleição marcada por violência e fraude, enquanto a oposição, senhor presidente, foi brutalmente reprimida e excluída do processo eleitoral. O reconhecimento de um regime ditatorial que causa sofrimento ao seu povo, inadmissível para o Brasil seguir esse caminho. E Lula cala-se sobre o resultado do pleito e, diferente das maiores democracias do mundo, como Estados Unidos, União Europeia e próprio Israel, não reconheceram a vitória de Nicolás Maduro, esse ditador sanguinário assassino. E não podemos esquecer da Rússia, pessoal. Desde 2022, mantém uma guerra devastadora ao invadir o território soberano da Ucrânia. E o Brasil tem adotado mais uma vez uma péssima postura, sem criticar a violação da soberania e a destruição causada por essa grave agressão. Essa aproximação com regimes autoritários vão na contramão da nossa tradição de defesa, paz dos direitos humanos. E ontem, assistimos estarrecidos ao discurso do senhor ministro da Defesa, falando abertamente que posições ideológicas do governo de ocasião estão impactando as defesas do Brasil. Não conseguimos comprar blindado de Israel, nem vender munições para a Alemanha, duas nações ocidentais com as quais o Brasil possui relação de amizade e comunhão cultural e espiritual e de sangue há décadas. Antes de 22, o Brasil estava firmemente ao lado das grandes democracias, como Estados Unidos e Israel, e na luta pela liberdade, pelo Estado de Direito, pelo respeito à autodeterminação dos povos. No entanto, hoje o que vemos, senhor presidente, é um país que fecha os olhos para o abuso, celebra eleições fraudulentas, se recusa a criticar com clareza os regimes que cometem graves violações de direitos. Há anos, o Brasil é signatário de várias convenções internacionais contra o terrorismo, mas infelizmente o governo de plantão apoia ditadores e terroristas à luz do dia. E faço um alerta, o Brasil está do lado errado da história sob o governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Estamos nos distanciando das grandes democracias mundiais e nos aliando a regimes que não respeitam liberdade que tanto prezamos. O Ministério das Relações Exteriores, que outrora foi um símbolo da nossa diplomacia, hoje se transformou em um ministério ideológico que se omite e se posiciona de forma ambígua diante de questões
legalmente fundamentais. Finalizando, senhor presidente, acredito que nós que acreditamos na liberdade, na democracia e no combate ao terrorismo e no respeito aos direitos humanos, não podemos nos calar. Precisamos exigir do atual governo, especialmente do Ministério de Relações Exteriores, uma política externa que esteja à altura dos valores que o Brasil sempre defendeu no cenário internacional. Democracia, liberdade. Muito obrigado, senhor presidente. E Lula também está envolvido em esquema de corrupção investigado pelo governo americano. Assista. Parece que o plano do Lula não deu tão certo quanto ele imaginava. Na cabeça do Lula, o plano dele era perfeito. Ele faria com que os seus indicados, os seus colegas dentro da Suprema Corte Brasileira, do STF, lavassem e blindassem ele de todos os crimes que ele cometeu. E nós estamos falando aqui de dezenas e dezenas de crimes, de lavagem de dinheiro, formação de quadrilha, corrupção e tráfico de influência. São diversos e diversos crimes que o STF faria questão de esconder debaixo do tapete e deixar aparecer a mensagem de que o Lula não havia sido condenado. Na verdade, o Lula foi blindado pelos seus amigos que ele indicou no STF. Mas vem um problema nesse plano. O esquema de corrupção, as trambicagens, os crimes que o Lula cometeu não ficaram apenas dentro do território brasileiro, envolviam figuras, empresas internacionais e multinacionais. Em outros países, o Lula não tem a mesma capacidade de influenciar na decisão do judiciário como ele roubou e sequestrou o STF brasileiro. Então o que nós estamos vendo agora é os Estados Unidos, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, investigando Lula por um dos seus crimes. Um crime que o Lewandowski se esforçou para esconder aqui no Brasil. Bom, durante o governo Lula, ele tentou negociar e influenciou, articulou a compra de alguns caças para a Força Aérea Brasileira. Obviamente, ele queria receber o seu trocadinho por fora, então ele fez questão de que esses caças comprados fossem de uma empresa específica, meio que atrapalhando o processo de licitação. Isso aí virou um escândalo e ele está respondendo por isso. Estava até o ano de 2022, quando Lewandowski mandou arquivar esse caso. Os funcionários que estavam envolvidos na investigação, que inclusive acusaram do Lula formalmente por tráfico de influência, foram afastados de seus cargos. A perseguição foi terrível. E aí, em 2022, Lewandowski, como tem sido feito na nossa Suprema Corte, de liberar bandidos, traficantes criminosos, mandou arquivar, falou que não tinha nada contra o Lula. O problema é que a justiça americana continuou investigando e aí sai essa notícia agora que pode ter certeza, é mais uma bomba diplomática, né, no Brasil. Estados Unidos intimam fabricante sueca sobre venda de aviões militares ao Brasil. O Departamento de Justiça americano solicitou informações de contrato para a compra de 36 caças Gripen à FAB, Força Aérea Brasileira. Lula foi acusado de tráfico de influência no processo de licitação. A fabricante sueca Saab North America Incorporated informou nesta quinta-feira que o Departamento de Justiça dos Estados Unidos solicitou informações sobre o contrato fechado em 2014. Né? Tudo começou em 2000, na época do Lula, mas foi fechado em 2014. A transação foi objeto de uma investigação de corrupção, em que a empresa afirma que autoridades brasileiras e suecas já investigaram anteriormente parte do processo e que essas investigações foram encerradas sem indicar irregularidades da Saab. Realmente, as autoridades brasileiras estavam investigando até que o Lewandowski, que hoje é o ministro da Justiça, parece que o Lula estava pagando uma dívida para ele, né? Escolheu e colocou ele como ministro da Justiça. Então, até que o Lewandowski mandou encerrar a investigação. Mas, agora eu vou trazer para vocês a matéria do Reuters, um site americano. Estados Unidos requisita informação da Saab da América do Norte, sobre o jato, a compra brasileira do jato, né, de guerra. E aí fala que o Departamento de Justiça requereu informação da subsidiária da Saab no Brasil sobre a compra do Brasil do Gripen sueco, né, do jato do Gripen sueco, que foi assunto de corrupção. Tá, o Brasil tem comply with respect to supply information. Aqui está falando que a Saab vai dar tudo que o Departamento de Justiça está pedindo.
O Departamento de Justiça é como se fosse o Ministério da Justiça nos Estados Unidos. Então, é o Estado americano entrando numa investigação onde há evidências de corrupção do Lula. O STF deve estar muito triste, porque eles fizeram um trabalho espetacular em apagar tudo, esconder tudo debaixo do tapete, varrer, né, tudo debaixo do tapete, liberar o Lula de todos os seus crimes. Gente, são crimes que vocês não têm noção. Tráfico de influência, essas palestras que ele dava na América Latina para receber dinheiro do narcotráfico, vocês não tem noção. Mas o problema é que esse aí influenciou os Estados Unidos, porque os Estados Unidos também estavam participando, a Boeing estava participando dessa licitação e viu que tinha uma coisa muito errada, quando a proposta deles era melhor, mas o caça lá sueco ganhou, e aí eles faziam por quê? Bom, claro, Lula direcionou essa licitação para poder pegar um pouquinho do nosso dinheiro, e assim, envolve muito dinheiro, são bilhões e bilhões de reais para a fabricação, acho que de 36 caças da Gripen, né? E aí nós temos o presidente do Brasil sendo envolvido agora numa investigação internacional de corrupção. Tem cabimento um trem desse? É o Lula. Parabéns para você que fez o L. Todos os sonhos passam por aqui. Americanas passam. E Nicolas Ferreira comenta no Bradock Show previsão do senador Flávio Bolsonaro que em 2026 a direita fará 54 dos senadores dos 81, número suficiente para dar andamento a pedidos de impeachment contra ministros do Supremo. Assista. Olha só, é uma fala do senador Flávio Bolsonaro, numa entrevista ao Metrópolis, e a gente mostrou ontem aqui um vídeo dessa entrevista do senador Flávio, fazendo projeções para 2026. Ele fez uma outra análise que é a seguinte: Flávio Bolsonaro disse que teremos 54 dos 81 senadores em 2027 no Senado. Isso seria suficiente para fazer avançar o pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Flávio defendeu a medida contra as maluquices do ministro do Supremo Tribunal Federal. Usou esse termo, maluquices, para se referir às ações do Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal. Deputado Nicolas Ferreira, o que acha dessa previsão, hein, deputado? Será que está otimista demais o Flávio, ou é realista? Concorda com essa previsão? Então, muitos senadores, nos próximos 2 anos, não conseguirão refazer a sua imagem perante a sociedade e não terão a sua vaga no Senado. Como, por exemplo, no Tocantins, temos o Irajá, que é do PSD, na qual eu simplesmente pedi para os seus eleitores perguntar a ele qual é o seu posicionamento sobre a manifestação dos senadores sobre o pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Logo após, ele fez um vídeo extremamente histérico, falando que eu era um adolescente que estava querendo colocar fogo no país, e fez diversos ataques ali, infundados, e as pessoas, não tenho dúvidas, que darão um recado para aqueles que estão em cima do muro ou aqueles que se posicionaram contra a democracia e foram contra o pedido de impeachment do Alexandre de Moraes. Por ser 2 senadores, eu acredito que nós temos uma possibilidade gigantesca no Brasil inteiro de fazer uma grande bancada, como o Flávio disse. Eu acredito que o Senado ele é o ponto focal do ano de 2026, até mesmo porque nós temos a possibilidade de lutar, digamos assim, de restabelecer a harmonia do nosso país, através do Senado, que é o competente para fazer o impeachment de ministro do STF. Então, eu acredito que é uma projeção otimista, mas que está de acordo com a realidade. Isso, obviamente, passa pelos nomes que irão surgir, os nomes em cada estado. Eu acredito que o próprio Jair Bolsonaro demonstrou muito a sua força nesse país inteiro, rodou diversas cidades. Eu mesmo rodei 60 cidades durante esse período de eleições. Tivemos aí mais de 103 candidatos que diretamente foram apoiados aí por nós e que foram eleitos, alguns no segundo turno, como por exemplo André Fernandes em Fortaleza, na qual faço aqui um parênteses de parabenizá-lo, porque um ambiente extremamente hostil à direita, ao conservadorismo, e ele passar em primeiro lugar no primeiro turno. Vejo poucas pessoas falando disso e quero dar aqui o parabéns a ele, porque é algo extremamente meritório. É um jovem que tem, mais jovem que eu inclusive, que tem mostrado que para o executivo as pessoas estão querendo renovação e não somente o mesmo sistema que faz as mesmas promessas e nunca cumpre também as mesmas promessas. Temos em Manaus Capitão Alberto, que foi também para o segundo turno, estivemos lá também, em Belém com Éder Mauro, Fred Rodrigues em Goiânia, Janad em Palmas.
temos aí diversos locais aqui, né, em Belo Horizonte, com o Bruno Engler também, ou seja, há muito trabalho a ser feito e eu não tenho dúvidas que essa pavimentação municipal vai ajudar muito nas eleições de senadores e acredito que a gente vai conseguir sim fazer uma grande bancada para o ano de 2026. Quer ver mais conteúdos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal e ative o sininho das notificações. Assim você não perde mais nenhum conteúdo que é postado aqui no canal. E também já deixe o seu like para o YouTube ajudar a divulgar o nosso trabalho. Fico por aqui e que Deus abençoe a todos.